Então agora a gente vai falar do quarto vídeo, né? Onde vamos falar de os irmãos de Jesus, o celibato e a hiperdulia. Então acompanhe. Vamos ler mais outra parte, né? Que fala assim: basta ler em Marcos, onde Maria, juntamente com seus filhos e filhas, procuram o Senhor Jesus. E também em João 2,12, onde cita que Cristo desceu para Cafarnaum, acompanhado de sua mãe e irmãos. Além do mais, praticar o ato conjugal e conceber filho não é desonroso para ninguém. A igreja nunca disse isso, que Maria só foi assim porque seria pecado, né? A gente não está dizendo isso, não. Eu gostaria que a gente lesse aqui algumas passagens. Essa passagem que diz aqui, ó: não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, e Simão e Judas? Ou seja, essa palavra irmão atribui que Tiago, esses quatro aqui são irmãos de Jesus, fora as irmãs, né? Fora suas irmãs. Eu gostaria que a gente focasse só aqui em Tiago, e depois a gente vai ver que Tiago e José, eles são irmãos de sangue, mas vamos preocupar primeiramente só com Tiago. Tiago, ele é irmão do Senhor, né? Irmão de Jesus, assim como os evangélicos falam, irmão de sangue. Lá em Gálatas 1, 18, 19, Paulo fala assim: depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Então, peraí, aqui já tem outra pista, né? Esse Tiago, que é irmão do Senhor, que é o mesmo, está aqui, ele é um dos apóstolos, porque eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago. Então, ele era um dos apóstolos, né? A gente tem que deixar bem claro isso, né? Então, vamos ver quem são os pais deles. Nós sabemos em Mateus 10, 12, onde consta a lista dos 12 apóstolos, que existe 2 Tiago, um Tiago filho de Zebedeu e um Tiago filho de Alfeu. Então beleza, não tem problema. De repente José podia ter morrido e Maria poderia ter tido um filho ou com Zebedeu ou com Alfeu. Portanto, esse Tiago, que é um dos apóstolos, um desses 2 Tiago, seria exatamente irmão de sangue de Jesus, né? Porque Maria teve um filho ou com Zebedeu ou com Alfeu, não é verdade? Então vamos para a nossa próxima comparação. Pegando aqui da mesma passagem, né? Filho do carpinteiro, né? Irmão Tiago, José, Simão. Então vamos ver, né? A gente sabe quem é o pai. Vamos ver, né? Será que Maria teve filho com Zebedeu? Vamos testar primeiro com Zebedeu. A gente vê aqui em Mateus 27, 5, 5, diz assim: um grande número de mulheres estava ali, né? Aos pés da cruz, observando de longe, e elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviço, e entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então aqui a gente vai descartar, porque esse Tiago, filho de Zebedeu, não pode ser esse, porque o Zebedeu ele tinha sua mulher, então Maria não poderia ter filho com Zebedeu, né? Então essa aqui está descartada. A gente vai analisar agora se ela teve um filho com Alfeu, né? Vamos testar aqui. Só que em Mateus 27, 5, 5 também, na mesma passagem, diz que um grande número de mulheres estava ali, né, a mesma passagem, observando, havia acompanhado desde a Galileia, prestando-lhe serviço. Entre elas estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José. Aqui, ó, Tiago e José. Então estava Maria, mãe de Tiago e José. Então esse Alfeu, se esse Tiago é um apóstolo, não pode ser esse Tiago teria que ser esse. Então, se Maria, mãe de Tiago e José, estava aos pés da cruz, e Tiago é filho de Alfeu, um dos apóstolos, então é o Tiago e José que está aqui. Então nós descobrimos quem é a mãe, que a mãe de Tiago e José também estava viva, né? Aqui em João 19, 25, acaba de confirmar para nós: junto à cruz de Jesus estava em pé sua mãe, a irmã de sua mãe, e Maria de Cleopas e Maria Madalena. A gente sabe que Cleopas e Alfeu são a mesma pessoa. Cleopas é a mesma pessoa. Então aqui está dizendo claramente que Maria, mulher de Alfeu, Maria de Cleofas, é como se dissesse aqui Maria de Alfeu. Então nós descobrimos que dos 2 Tiago, quem são os pais deles e quem são as mães dele, né? Então a gente ficou claro, né? Já ficou decidido que esses 2 Tiago e José, então se esses 2 não é irmão de sangue, certamente os 2 também não são, né? Porque aqui já quebrou toda a família, né? A gente vê que o Tiago apóstolo, Tiago, irmão do Senhor, seria um dos apóstolos, né? Então vimos claramente que o Tiago, suposto irmão de Jesus, em Marcos 6,3, era um dos apóstolos, onde se encontrava na Bíblia os pais e a mãe dos 2 Tiagos apóstolos. Portanto, ficou provado que Tiago e José, de Marcos 6,3, não é irmão de sangue de Jesus. Sim, são irmãos de sangue um do outro, mas não de Jesus.
Continuando nessa mesma linha sobre irmãos, eu gostaria de fazer aqui tipo uma pergunta, né? A gente vai analisar o Gênesis 12, 5, que diz assim: E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e lá chegaram. Então eu gostaria de frisar que isso aqui é a tradução Almeida, onde fala que a mulher e a Ló, filho de seu irmão. Então, em outras passagens fala seu sobrinho, que é a mesma coisa, mas aqui está frisando, né, que é filho de seu irmão. E no próximo capítulo, Gênesis 13, 8, acontece um desentendimento entre Abrão e Ló, e Abraão, como é o mais velho, ele tenta apaziguar ali os ânimos, né? E ele disse a Ló: não devemos fazer discórdia entre nós, nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Então eu quero que os protestantes que pegam lá a passagem irmãos lá de Marcos, né? E me responda, né? Aliás, responda para si mesmo. Ló era o que de Abrão? Ele era sobrinho ou irmão? Aí fica essa resposta, essa pergunta para vocês responderem, né? E outro detalhe que eu gostaria também é que analisássemos aqui Juízes 14:1, que diz assim: E desceu Sansão a Timate, e vendo em Timate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe, e disse: Viu uma mulher em Timate, as filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então aqui está dizendo claramente, né, que os pais de Sansão advertiu ele: não há, por acaso, uma mulher entre as filhas dos teus irmãos, para que tu tomes como mulher, né? Então eu gostaria de deixar outra pergunta, né? Me responda, sim ou não, e explique, né, para si mesmo com seu argumento, né? Os pais de Sansão estavam propondo um incesto, né, a seu filho, onde ele deveria se casar com as suas sobrinhas, né? As filhas de seus irmãos. E uma outra passagem também, que diz assim: Eleazar morreu e não teve filhos, mas somente filhas, e estas se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Então só responda também, sim ou não, e explique, né, com seu argumento. As filhas de Eleazar se casaram de fato com seus irmãos? Porque está dizendo aqui também irmãos, não é verdade? Então vamos para outra parte da carta que diz assim: Desonrosa é a condição do celibato que são confinados padres e freiras, conduzindo-os desta forma à prática de atos solitários, e outros pecados como sodomia e pederastia. Leia a revista Veja, de 27 de outubro de 1993, páginas 110 a 113. Primeiro eu quero destacar aqui uma tremenda desonestidade intelectual, né, como sempre, por parte de muitos protestantes, porque quando nós falamos para o protestante sobre ler e conhecer o testemunho do santo da igreja, ler a história da patrística, eles alegam que a única coisa que interessa é o que está escrito na Bíblia. Né? Isso porque, na verdade, os testemunhos dos santos não compactua, né, com a verdade inventada depois do século XV. Ou seja, nós apresentamos a eles um vasto arquivo de documentos da patrística, dando testemunho, né, a favor da Igreja Católica, e isso não serve porque eles alegam que só interessa o que está escrito na Bíblia. Mas quando interessa a eles, pede para ler a revista Veja. Olha como que é, né, desonesto, né? Eu gostaria aqui de mostrar aqui assim, um detalhe, que isso aqui vocês mesmos vão pesquisar na internet, vocês vão ler isso aí por conta lá. Vocês vão pesquisar lá: a construção discursiva do aborto no jornalismo em um estudo do caso de revista Veja. Basta você digitar isso aqui lá, vocês vão encontrar o que eu estou falando. É que em 2018, a Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Comunicação e Construção, fizeram um estudo, né, sobre a revista Veja, sobre o que ela defendia, qual é a sua ideologia, né? Então eles fizeram um estudo sobre a revista, né? E o documento, ele possui 131 páginas. Vocês vão ver lá o documento em PDF, 131 páginas. Né? Então, obviamente, eu sei que vai ser difícil pedir para vocês ler tudo. E realmente nem eu também li tudo. Mas basta você ler apenas, né, o resumo do estudo, né? Não precisa ler todo. Lê lá o resumo que vocês vão entender. Então esse aqui é um documento, é um trecho do documento, né, do resumo do documento, que diz assim: ficou claro através da análise do corpus, assim como esperado inicialmente devido à investigação feita sobre a história do meio de comunicação,
que a interrupção da gestação é um tema caro à revista, no caso a revista Veja, né? Ela é favorável à legalização da prática e a sua enunciação é bastante favorável ao tema, seja através do espaço que ele reserva ou da clara defesa da ampliação do direito ao abortamento legal. Apesar de poucas vezes ela ter defendido abertamente o direito ao abortamento voluntário legal, a Veja se aproveitou de toda a oportunidade que encontrou para trazer o assunto para suas páginas. Então, diante disso aí, eu queria só perguntar para o autor dessa carta, que fez essa crítica para a Igreja Católica, é isso mesmo que você está pedindo? Você está pedindo para os papas, os bispos, padres, né, católicos em geral, que tomem como base sobre a sua fé uma revista que se coloca favorável ao aborto? É isso mesmo? Né, você está insinuando que nós devemos desconsiderar toda a história da patrística, né, que atesta a fé católica, para nós tomarmos como visão correta da fé aquilo que pensa a revista Veja? Será que esse é o caminho certo? Né? Que moral uma revista como essa tem para fazer uma análise e dar um veredito sobre a moralidade, sobre a fé católica? Que moral essa revista teria para isso? Nós sabemos, né, bem como que é a imprensa do Brasil hoje, como que ela trabalha, né? Ela tem os seus ideais, né? Então, elas trabalham com a desonestidade da informação, com o interesse ideológico, né, que certamente é contrário à fé cristã, né? Então a revista ela tem interesse em destruir a fé cristã, com certeza. Então, o amigo autor da carta pega um estudo sobre a revista Veja para dizer que isso tem para argumentar contra a Igreja Católica, né? Então é muito triste uma coisa dessa. Né? Então por que você, o autor da carta, não buscou argumentos baseados na história da patrística? Né? Por que não pesquisou sobre documentos históricos da Igreja primitiva? Será que é porque lá você não vai encontrar argumento nenhum, né, para fundamentar a sua carta? Então eu quis mostrar aqui o lado dessa revista só para desmascarar o autor da carta, que mostrou claramente a sua própria desonestidade com os princípios cristãos, né? Hoje ele está tomando como verdade uma revista que é favorável ao aborto, para ele tomar como verdade que essa revista tem alguma coisa que sirva para nós cristãos, né? Aqui, em 97, a revista praticamente mostrou para que time ela torce, independente de precisar daquele estudo que eu falei para saber isso, né? Eu pesquisei na internet lá sobre isso e lá tem a foto lá, mas eu não quis pôr aqui por causa de direitos autorais, eu não sei como é que funciona isso, não resolvi arriscar não. Mas se você for lá, pesquisar lá sobre a revista Veja e colocar esse título aqui, Eu Fiz o Aborto, vocês vão ver lá uma capa que a revista lançou em 97, com a edição, onde eu coloquei esses bonecos para não ter problema de direito autoral, né, para não ter problema. Isso aqui são atores, atrizes, né, renomados, muito conhecidos, né, que a gente conhece no nosso dia a dia, são atores que a revista resolveu, vamos dizer assim, fazer um documentário com eles, né, onde o título da revista diz assim, Eu Fiz o Aborto. Então aqui vai ter várias pessoas que a gente nem imaginava confessando que fizeram um aborto. E um detalhe mais interessante que eu quero dizer é que a maioria desses depoentes que deram seu testemunho para a revista Veja, eles mesmos alegaram que o aborto não foi feito porque era necessário, coisa séria não. Simplesmente acharam que não era o momento e foram lá e fizeram um aborto. Eu creio que seja, como eles são artistas, são famosos, né, deve ser por contrato, né, profissional, por exemplo, ter um filho às vezes ia prejudicar, então eles foram lá e falaram, eu prefiro matar o meu filho do que perder um contrato de trabalho, né? Então, aí eu falo, né? Esse é um documento importante que foi pedido para um católico ler, para ele ter noção sobre a Igreja Católica, ler a revista Veja, né? Eu acho, assim, muito triste uma coisa dessa, né? Então, voltando na carta, eu destaquei aqui que lá diz assim, desonrosa é a condição do celibato. Então, né, a carta está dizendo assim, né? Mas e Jesus, né? O que Jesus acha dessa questão? Se a gente ler lá em Mateus 19:12, diz assim, de fato existem homens impossibilitados de se casar-se, que são os eunucos, né? Porque nasceram assim. Outros foram feitos assim por mão humana e outros ainda por causa do reino dos céus, se fizeram incapazes do casamento. Quem puder entender, entenda. Então quer dizer que a carta diz que é desonroso o celibato, né? E o próprio Jesus, ele não foi celibatário, né? Apesar dessa passagem que ele falou aqui assim, né? Pessoas que se fazem incapazes do casamento por causa do reino de Deus. Então, assim, será que o celibato ele é contrário mesmo aos planos divinos, né? Eu gostaria que nós lêssemos aqui Hebreus 2, 14, 18, que diz assim,
E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, ele também, nesse caso ele é Jesus, né, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a desobediência de Abraão. Por isso convinha que ele em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu e pode socorrer aos que são tentados. Então, aqui está dizendo claramente que Jesus teve que ser em tudo, exatamente em tudo, igual a nós, para que ele pudesse carregar sobre si os nossos fardos, os nossos pecados. Então, se o celibato fosse um pecado contrário ao princípio de Deus, Jesus teria que ser obrigatoriamente casado, porque ele teria que passar o exemplo de ser casado, né? Pois ele tinha que ser em tudo, né? O próprio Bíblia está falando, ele tinha que ser em tudo semelhante a nós, né? Então ele não poderia deixar esse detalhe importante passar em branco. Jesus dizer para nós, olha, vocês são obrigados a casar porque o celibato é contrário às coisas de Deus, mas ele foi celibatário, né? E ele tinha que ser tudo igual a nós, né? Então, gente, ao invés de ler a revista Veja, vamos ler um artigo de um escritor muito conhecido, confiável. Então, ele por si só vai responder essa questão dos protestantes, porque eles alegam que o celibato é desonroso. Vamos ver o que esse escritor, né, acha, né? Então, vamos ler. Eu gostaria que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o dom particular, um este e outro aquele. Digo, pois, aos casados e às viúvas que é bom que eles ficarem assim como eu, ou seja, que eles ficassem sem se casar. Se, porém, não conseguem dominar-se, casem-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejo. Eu gostaria que estivesse livre das preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a mulher, e assim ele está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada, a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor e procura ser santa de corpo e espírito, mas a que é casada preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para vosso próprio bem, não para vos armar um laço. O que eu desejo levar-vos ao que é melhor, e a dedicação integral ao Senhor, sem outras preocupações. Então aqui está claro, gente, esse escritor, ele escreveu claramente que o celibato, ele é proveitoso para Deus, né? Ele até é aconselhado, quem possa ser celibatário, que seja. Mas como diz aqui o escritor, se não pode, casa, mas quem pode, deve ser celibatário, quem consegue. Então sabe quem, né, escreveu isso? Eu creio que a maioria já descobriram quem foi que escreveu. Foi nada mais que o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Coríntios, né, no capítulo 7. Então quer dizer que a opinião de Paulo é desonrosa? Né? Mas aí eu sei que já vão dizer, mas isso não pode ser obrigatório, como faz a Igreja Católica. Esse que é o erro, a Igreja Católica obriga. Né? Mas eu pergunto a você, já viram algum jovem ir para o seminário chorando porque ele foi obrigado a ser padre? Né? Tem inúmeras maneiras de servir a igreja para quem tem vocação sem precisar ser padre, né? Sem precisar ser celibatário. Né? Quem escolhe ser padre é por livre e espontânea vontade, não é obrigado, não é a igreja que puxa ele para lá. Né? Então, eu quero acrescentar um detalhe, né? O celibato não é dogma também, e sim uma norma da igreja, lembrando que ninguém é obrigado a ser padre também, né? Para se salvar. A igreja nunca disse que é pecado casar. Né, sobre a tentação da carne, qualquer padre pode renunciar à sua ordenação, constituir uma família no momento que ele quiser. Ou seja, se algum pecado da carne é dentro da igreja, do clero, não é por causa da norma da igreja. Ninguém é obrigado a ser padre e nem permanecer ser padre. Se o padre ele quis ser celibatário, mas depois ele viu que não compensa mais, ele pode simplesmente, né, sem ninguém forçar ele, ir lá pedir. Até o Papa, né? A gente viu por uns tempos atrás, até o Papa, ele renunciou ao cargo de ser Papa. Então, nenhum padre é obrigado a ser padre, né? Então, os mesmos pecados que eventualmente acontecem por membros do clero, da igreja, acontecem também, né? Os mesmos pecados, né? Com quem não faz parte do clero, né? Eu acho que é uma tremenda desonestidade intelectual por parte dos que tentam, de toda maneira, denegrir a imagem da igreja católica, pois se a igreja tem milhões e milhões de verdadeiros testemunhos do que é a fé católica, né? Milhões de celibatários
e freiras que se entregam de corpo e alma para Jesus, né? Isso não tem importância, não tem peso nenhum. A igreja nunca é baseada por esses verdadeiros heróis da fé aos olhos desse protestante. Mas se uma meia dúzia de padre ou freira que seja erra, aí sim, esses são os representantes da Igreja Católica, né? Isso, eu falo a verdade, não é triste para a igreja, não. É triste e sim para consigo próprio, né? Aqueles que são desonestos intelectualmente, porque na verdade eles estão enganando a si mesmo, né? Quando se torna desonesto com a verdade, é a gente mesmo que está sendo enganado. E como eu estava falando, aqui a gente tem no Catecismo, no número 1580, que diz assim, nas igrejas orientais está em vigor há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos só são escolhidos entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e padres. Esta praxe é considerada legítima há muito tempo. Esses padres exercem um ministério muito útil no seio da sua comunidade. O celibato dos presbíteros, por outro lado, é muito honrado nas igrejas orientais. E são inúmeros os que escolhem livremente por causa do reino de Deus. No Oriente, como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais se casar. Então, isso aqui é uma parte do catecismo que está deixando claramente que a diferença que os católicos não entendem, o protestante não entende, é que a nossa igreja ela tem vários ritos, né? A igreja romana segue o rito latino. As igrejas orientais, lá os homens casados podem ser ordenados diáconos e padre. Então isso faz parte de uma norma daquelas igrejas lá. Então, e elas são católicas, são igreja católica. A igreja nunca diz que é pecado o padre casar, é pecado o padre ter filho, porque senão essa igreja estaria em descomunhão, né? Ela estaria em descomunhão com aquele que prega a igreja católica. Então, assim, a igreja romana, ela segue o rito latino. Então, é uma norma da igreja que a igreja preferiu que fosse assim. Assim como na carta de Paulo falou, que é preferível, né? Que as pessoas se dediquem a Deus por tempo integral, se dediquem inteiramente a Deus. Então, a igreja do rito latino escolheu esse modo de servir a Deus. Aí vamos seguir com mais um trecho da carta. A própria Maria, se estivesse presente em nosso meio nos dias de hoje, com certeza rejeitaria todos estes louvores e honraria as idolatrias que o catolicismo romano promove ao nome dela. Certamente ela diria: ó clero romano, não admito que meu nome continue sendo usado por vós idólatras, como chamarisco para se ganhar dinheiro. Bom, primeiro que a Igreja Católica sempre foi e sempre será a maior instituição de caridade do planeta, né? A menos que fosse legal se ter uma máquina para produzir dinheiro, né? O próprio dinheiro, é lógico que a igreja precisa arrecadar para ela manter essa gigantesca estrutura, né, caritativa que ela tem, né? E se sustentar, né? Nada de errado nisso, isso é bíblico, né? A igreja ter o seu sustento, porque ela trabalha pelo reino de Deus. Aliás, em Mateus 7,16 diz: é pelos seus frutos que os conhecereis. Acaso colhe uvas dos espinheiros ou figo das ortigas, né? Então, quanto à devoção a Maria, foi ela própria que profetizou em Lucas 1,48, como a gente já viu, né? Que toda geração proclamaria bem-aventurada. E não é chamando ela de ídolo morto, é que a gente vai fazer isso, né? Ainda mais para quem se diz fiéis a seguidores das Escrituras, né? Ou seja, a soberba espiritual é tão grande entre alguns cristãos que não tem coragem nem mesmo de proferir as mesmas palavras que o anjo proferiu a Maria. Em muitas traduções bíblicas protestantes, eles fazem questão de diminuir a saudação do anjo, adulterando o texto para dar um tom de menos importância, né? Vocês podem confirmar isso lá para vocês verem, comparar a Bíblia católica com a Bíblia protestante. É muito triste essa realidade de querer diminuir Maria assim. Então, mais um trecho da carta. A hiperdulia, culto de louvor a Maria, conhecida entre os católicos como Nossa Senhora, foi instituído pelo Papa Adriano I no século 787 no Concílio de Nicéia. O culto mariano é, portanto, uma tradição criada pelos homens. Mesmo que essa informação tivesse correta da carta, eu queria também dizer aos protestantes que o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento que eles carregam, também nasceu de um concílio, por volta do século IV, no concílio de Hipona e Catargo. E aí eu pergunto, né, é tradição de homem também? Só porque foi canonizado em um concílio, é tradição de homem? Né? Então a pergunta que deixa é essa. Né? Eu falo assim, por que você confia na autoridade de uma igreja, né, supostamente idólatra? Pois foi ela que canonizou, né, a Bíblia que você tem aí, que você carrega, né?
por acaso na mesma fonte pode dar água doce e água amarga, né? Isso está na Bíblia. Se você não confia na igreja, então tem que jogar o Novo Testamento fora, né? Ficar só com o Antigo Testamento. E outra coisa que eu quero destacar também é a informação errada. No Concílio de Nicéia, em 787, foi tratado sobre a questão das heresias da iconoclastia. Né? A Assunção de Nossa Senhora aos céus, o culto de hiperdulia, foi, na verdade, oficializado como dogma pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro do ano de 1950. Mas não foi invenção, Maria sempre esteve presente na fé da igreja. Né? Então a pergunta que eu digo é: onde e quando foi a primeira veneração a Maria? Né? Você lembra? Né? Quando foi dito Maria, ave, plena de graça, o Senhor é contigo? Foi em algum concílio? Né? Não foi. Ou seja, se a hiperdulia é uma invenção, porque só existe, né? Por que só existe reclamação sobre isso após o século XV? Né? Aliás, o próprio Lutero e Calvino nunca acharam esse amor católico por Maria algo que feria as Sagradas Escrituras, né? Que fosse idolatria, né? Inclusive eles mesmos tinham um imenso carinho por Maria, né? Por acaso, né, basta a gente olhar, Lutero escreveu sobre isso nas suas 95 teses, sobre os dogmas marianos da Igreja Católica? Não, Lutero nem pôs isso nas 95 teses dele. Então essa recusa de até mesmo falar o nome de Maria é uma coisa nova na Igreja, é uma bola de neve, né? Porque Lutero rolou lá no século XV, né? Quando Lutero deformou a Igreja, ele, né, dizendo que qualquer um podia interpretar as Escrituras, ele criou uma bola de neve, que não vai ter fim, né? Enquanto mais o tempo passa, mais vai aparecer heresia em cima de heresias. Inclusive hoje tem igrejas ditas evangélicas dizendo que até que Jesus é travesti, né? E tantos outros absurdos, né? Quer dizer que a parte do cristianismo que acompanhou Lutero está cada vez mais transformando numa verdadeira torre de Babel, infelizmente, né? E no 5º vídeo a gente vai falar da interpretação particular da Bíblia e se a Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse. Então acompanhe que a gente vai falar sobre isso.